Eles estavam parados à minha porta como se nada tivesse acontecido. 10 anos se passaram, seus rostos envelhecidos, mas reconhecíveis. Os mesmos olhos, a mesma arrogância frágil. Meu irmão e sua esposa. O ar estava cortante naquela manhã, tão áspero que poderia cortar minha pele. Abri mais a porta, não para recebê-la, mas por curiosidade. E então ouvi sua voz, suave, quase ensaiada. Ele é nosso filho. Estamos aqui para encontrá-lo. Por um segundo, o mundo parou. Meu sobrinho estava lá em cima, dormindo, o zumbido suave de seu respirador perfurando o cobertor fino. Por 10 anos, eu o carreguei em convulsões, em crises de febre, em noites em que seu corpo estremecia e eu pensava que ele morreria em meus braços. 10 anos desde que o abandonaram nas montanhas como carga indesejada. E agora eles o queriam de volta. Sua ousadia era quase cirúrgica em sua precisão. Sem desculpas, sem hesitação, apenas exigência e exigência. Senti sua mandíbula cerrar, tão forte que seus dentes poderiam ter quebrado. Eu não disse nada. O silêncio era mais perigoso que as palavras. Quando o abandonaram, chamaram-lhe misericórdia. Uma doença mental, disseram eles, sem futuro, um fardo demasiado pesado. Lembrei-me das suas vozes, calmas, calculistas, quase aliviadas, enquanto me entregavam o fardo que se recusavam a carregar. Carreguei esse fardo enquanto eles desapareciam para outra vida. Agora estavam ali, recuperando a criança que tinham condenado. Observei-os atentamente. O sorriso do meu irmão era débil e frágil. As mãos da sua mulher tremiam, embora tentasse calmamente agarrar o Mazet. Pensaram que o tempo tinha apagado a memória, que eu tinha esquecido a noite em que conduzi para as montanhas, com os faróis a perfurar a neblina, e encontrei a criança semiconsciente, abandonada como lixo. Estavam enganados. Por dentro, uma tempestade pressionava as minhas costelas, lutando para se libertar. Mas mantive o rosto calmo e inexpressivo. Se queriam um filho, teriam de encarar a verdade do que tinham deixado para trás. E eu queria que se afogassem nisso. Não recusei. Ainda não. Em vez disso, convidei-os a entrar. Seus olhos vagaram pela casa, pelos eletrodomésticos, pelas prateleiras de prontuários médicos, pela ordem silenciosa que eu havia construído para sobreviver. No entanto, evitaram olhar as fotos. Imagens dele crescendo ano após ano, frágil, mas vivo, um testemunho do que haviam abandonado. Durante dias após a chegada deles, eu os agradeci. Deixei que o visitassem. Deixei que conversassem com ele como se fossem estranhos vendo seu reflexo pela primeira vez. Mas, por trás da fachada silenciosa, eu trabalhava. Mergulhei em suas vidas. Registros, contas, transferências de propriedade. Tracei os anos que haviam desaparecido, a rapidez com que se casaram novamente para alcançar a liberdade, a facilidade com que os passaram. Nenhuma menção a um filho pródigo, nenhuma dor, nenhum traço de culpa. Todas as noites, depois de colocá-lo para dormir, eu repassava suas mentiras pedaço por pedaço. E uma noite, quando ele pegou minha mão no escuro e sussurrou, "Pai", eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Eles não estavam lá por ele. Estavam lá por outra coisa. Dinheiro, reputação, uma descoberta repentina de moralidade, moldada pela conveniência. Deixei-os falar e terminei sem levantar a voz. O relatório chegou 2 semanas depois. Eu não precisava dele, mas o papel tem um poder que as palavras não têm. Prova genética, força legal, indestrutível. Esperei até o jantar, quando o ar estava repleto de polidez forçada. Meu sobrinho sentou-se entre nós, comendo em silêncio, sem saber que a guerra estava se formando em seu prato. Deslizei o envelope pela mesa. Meu irmão o abriu, folheou as páginas e congelou. Sua esposa se inclinou para a frente, pálida, os lábios entreabertos em um suspiro silencioso. Eles o abandonaram, eu disse, finalmente quebrando o silêncio. Minha voz era suave, controlada, e por lei, por sangue, por todas as evidências que contam, eles o perderam. Eles me encararam como se eu tivesse cortado suas gargantas com papel. Suas vozes ficaram mais altas, suplicantes, desesperadas. Finalmente, lágrimas rolaram, mas não por ele, apenas por si mesmas. Eu não me abalei. Recostei-me, calmo, quase entediado. Você o chama de filho, mas ele me chama de pai.
As palavras me atingiram com mais força do que qualquer grito. Observei-as se esvaírem. A percepção de que o tempo havia apagado o direito dele e o substituído pelo meu. 10 anos de ausência não poderiam ser desfeitos por um desespero repentino. Você o deixou para morrer nas montanhas. Continuei. E agora quer a glória de tê-lo salvado. Quer a salvação herdada que abandonou anos atrás. Não obtiveram resposta, apenas soluços ofegantes, desculpas vazias, tarde demais para fazer diferença. Levantei-me e gentilmente ajudei meu sobrinho a se levantar. Entre, disse suavemente. Ele obedeceu, confiante, alheio à guerra que sua presença havia encerrado. Quando a porta se fechou atrás dele, olhei para eles uma última vez. Não se pode reescrever a história. Não se pode reescrever o sangue. Então abri a porta e deixei entrar o ar frio da noite. Partir. Eles se moveram para a escuridão, silhuetas fragmentadas desaparecendo à luz da rua. Por um longo tempo fiquei na soleira da porta, ouvindo o silêncio que deixaram para trás. Meu coração estava parado, minhas mãos imóveis. A tempestade havia passado. Pensei no garoto lá em cima. Sua respiração era regular, sua vida uma resistência frágil, mas tenaz. Ele era meu não por escolha, mas para sobreviver. E a sobrevivência supera os valores biológicos. Eles queriam apagar seus crimes. Em vez disso, gravei isso em seus corações. Sem misericórdia, sem perdão, apenas a verdade. E a verdade é a arma mais afiada de todas. Obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Assine agora o Sheatin Stories Insight World para mais histórias incríveis.